Valeu, Miriam, brigadão. Bom dia, dona de mim. Vamos começar aqui então o estudo de hoje. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro dos médiuns, que nós paramos no nosso encontro anterior, no capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Nós vamos entrar hoje no item 162, que é um subitem, né, distinção entre os bons e maus espíritos. E aqui, né, o Kardec faz traz para nós uma orientação a respeito não mais da identidade propriamente dita, como foi colocado no nosso capítulo inicial, né, que é as provas possíveis de identidade. Então ele trouxe ali várias orientações, instruções, para que possamos, né, identificar o espírito com quem nos comunicamos através do trabalho mediúnico e naturalmente dentro do interesse do trabalho de um modo geral, sendo que as comunicações que são genéricas, a identidade dos espíritos, né, é dispensável. Já no caso de comunicações particulares, é fundamental que saiba exatamente com quem se fala, principalmente se é com espíritos familiares, né? Então, há a necessidade deles trazerem, né, a sua identificação. Agora a gente já entra num outro item que já não importa mais falarmos sobre nome de espíritos, mas exatamente sobre o conteúdo de suas mensagens. E é interessante, lendo essa passagem, eu comecei a fazer um paralelo a respeito do trabalho que nós realizamos no Espiritismo.net, que é o trabalho de atendimento fraterno, e também do serviço de perguntas e respostas, que são dois serviços, dois trabalhos, duas tarefas que prestam serviço para os usuários da internet, que através de e-mail solicitam nossas orientações ou tiram suas dúvidas. E as nossas respostas são enviadas naturalmente por e-mail, e oferecendo, né, uma palavra amiga quando necessário, um esclarecimento, uma orientação também. Então tem ali várias formas de ajudar os usuários que nos procuram. E as nossas respostas, elas são institucionais. Nós assinamos, não com o nome dos nossos atendentes, né? Nós somos uma equipe de quase 50 colaboradores, então não é uma equipe formada não são atendimentos respondidos individualmente. Eu, por exemplo, elaboro um exercício e respondo, como sendo um abraço, André, e coisa e tal. Na verdade, quem assina é a instituição. Então, a nossa assinatura é o Espiritismo.net. Então, muitos de vocês não conhecem esse trabalho, mas quem conhece já sabe como é que funciona. Então, muitas vezes o usuário fica com aquela pequena curiosidade. E ele coloca assim no seu agradecimento, quando ele retorna para nós, ele diz assim: eu não sei quem respondeu esse atendimento, mas eu agradeço e tal. Então, muitas vezes chega para nós esse tipo de retorno, né? Então eles não sabem com quem são, demonstram uma certa curiosidade para saber de quem respondeu aquele atendimento, mas, né, acaba compreendendo que a assinatura é institucional. Então a seriedade do trabalho que nós desenvolvemos, ela se dá exatamente pelo conteúdo. Então nós temos um rigor muito grande quando elaboramos os nossos treinamentos, passamos as nossas instruções e tudo mais, para a linguagem que é utilizada, para a estrutura da redação, para a qualidade da redação, para o conteúdo que é apresentado, porque tudo isso faz um efeito muito positivo sobre o usuário que recebe o nosso atendimento. Começa primeiro pela qualidade, que é fundamental. Você escreve para um site, você acessa, por exemplo, um site, que é o nosso site, né, o Espiritismo.net, e ali preenche o nosso formulário, e é interessante, né, a sensação ou a impressão que o usuário tem em escrever para um site, contando muitas vezes detalhes que são muito particulares, detalhes inclusive bastante constrangedores, muitas vezes, né, que dizem respeito à sua vida particular, solicitando uma ajuda, né, a título de confidencialidade, principalmente. Então ele entra num site, conta a sua história e envia um formulário. Muitas vezes ele não conhece o site, não conhece quem vai responder, não sabe como funciona, mas mesmo assim ele dá esse voto de confiança. E aí nós recebemos esse formulário, respondemos e mandando de volta. E muitas vezes pegamos, na maioria das vezes, pegamos de surpresa o usuário que não imaginava que fosse receber um atendimento, né? E ainda mais elaborado da forma como nós trabalhamos. Então nós percebemos o quê? Que a reação sobre o usuário, da qualidade do nosso trabalho,
se dá exatamente por isso. A responsabilidade, a seriedade, o conteúdo, a forma como nós trabalhamos e tudo mais, né? Então, lendo esse texto agora, me veio exatamente isso. Você recebe um atendimento via e-mail de pessoas que você sequer conhece, mas cujo conteúdo, né, o atendimento cujo conteúdo tem grande qualidade. E aí provoca nele um efeito muito positivo, que é mais ou menos aquilo que Kardec fala, distinção entre espíritos bons e espíritos maus, independente da assinatura que ele apresente. Então eu vou ler para vocês vão conseguir identificar, porque é fundamental, quando nós estudamos a doutrina espírita, especialmente nesse capítulo que trata da comunicação com o mundo espiritual, que nós não criemos um mundo paralelo para tentar imaginar como os espíritos pensam, para imaginar como as coisas funcionam. Basta que nós nos aproximemos dessa realidade, colocando o nosso dia a dia como referência. Então eu não preciso imaginar um espírito estranho que vem se comunicar comigo, escrever alguma coisa. Basta você conversar com alguém na rede social. Alguém que você não conhece, alguém que não tem foto, alguém que usa um nome, um nick, um nome fictício. Aqui no Pautalk, por exemplo, nós raramente usamos o nosso nome completo para trazer a nossa identificação. Usamos um apelido, usamos um nome comum. E aí nós começamos a conversar, o tempo vai passando, a gente vai estabelecendo ali um vínculo de confiança, um vínculo de amizade, e aí então se estabelece uma amizade. Então não precisamos pegar a referência dos espíritos para imaginar como funcionam relacionamentos dessa natureza. Basta a gente ver como nós nos relacionamos com as pessoas. Há aquelas em que nós vemos o espírito, os famosos nicknames, né, Júnior? Abraço. Então, temos aquelas pessoas em que nós conhecemos fisicamente, mas que com o passar do tempo a gente vai se decepcionando porque ela, pelo seu caráter, pela sua conduta, pelo seu modo de pensar, pelas suas ideias, acabam não sendo atraentes para todos nós. Por outro lado, nós temos pessoas que nós conhecemos apenas pelo nick, que estabelecem conosco relações tão próximas, relações muito mais profundas do que nossos relacionamentos pessoais. E isso se dá com o tempo, não se dá de uma hora para outra. Não é alguém que apresenta um nick interessante, eu já vou conversando com a pessoa, abrindo meu coração, abrindo a minha mente, abrindo a minha vida para ele, sem saber quem ele é. Por isso, então, com o mundo espiritual é exatamente a mesma coisa. Quando se fala, nós já conversamos sobre isso, quando se fala sobre obsessores, quem são os obsessores? Imagina você sentindo ódio de uma pessoa sentindo ódio de você. Tudo que ela puder fazer para te prejudicar, ela vai fazer. Imagina um espírito benfeitor. Conversa com alguém do seu dia a dia, conheça alguém no seu mundo pessoal, veja alguém que deseja todo o seu bem, que faz tudo que for possível para te ajudar. A gente vai encontrar a mesma coisa. Kardec já dizia, quem são os espíritos? São os homens que morreram. Por isso a personalidade, a conduta é a mesma coisa. O que muda é o ambiente onde eles atuam e os instrumentos que eles utilizam, que são instrumentos relacionados com as energias, com as vibrações, com os pensamentos e tudo mais. Mas fora disso, o conteúdo é exatamente o mesmo. Júnior colocou, já que eu conheci pessoas na net, fiz amizades sem saber o nome. Pois é, né, Júnior? A gente começa na internet, é interessante, você começa de dentro para fora. Nas amizades pessoais você começa de fora para dentro, né? Então, mas em ambos os ambientes, né, requerem tempo, requerem uma aproximação gradual, conquista de confiança, desenvolvimento de afeto e tudo mais, né? O Cunha colocou, abraço Cunha, se aqui no mundo dos encarnados a gente se engana com as pessoas, no mundo espiritual é da mesma forma. O mundo espiritual é um reflexo do mundo físico, e o mundo físico é um reflexo do mundo espiritual, no que diz respeito a pessoas, no que diz respeito a caráter, no que diz respeito a pensamentos. Então a gente sempre tem aquela ideia, você senta no centro espírita, numa sala de aula, aí você vai falar sobre mediunidade. Então a gente fala do mundo espiritual como se fosse um mundo paralelo. E na verdade, nada mais é do que uma continuidade daquilo que nós vivemos agora. Exatamente a mesma coisa. Você passando para o mundo espiritual, você não se torna nem melhor nem é pior, você continua sendo a mesma coisa. Quando você reencarna, você não se torna melhor ou pior. A diferença são as experiências que o indivíduo vai vivendo, que vão oferecendo para ele oportunidades de aprendizado, que ele pode ou não absorver. E pode demorar mais ou menos tempo. Então é uma transformação que vem com a vontade do próprio indivíduo, não é o fato dele mudar de ambiente, não.
Nós já trouxemos aqui um exemplo também. Imagina que eu estou aqui agora em São Paulo, tenho meu caráter, tenho minha personalidade, tenho a minha vida. Aí eu vou para um aeroporto, embarco e desembarco lá do outro lado do planeta. Desembarco lá em Tóquio. Quando eu desembarcar lá, eu sou diferente do que eu era quando eu embarquei aqui? Não, eu vou ser a mesma coisa. Lá não vou me tornar nem um malfeitor, nem um benfeitor, diferentemente do que eu era quando eu saí daqui. Foi apenas uma viagem que eu fiz e eu desembarquei em outro lugar. No mundo espiritual se dá da mesma forma. O que muda é o fuso horário, exatamente, Miriam. Né? E a cultura, o que muda é a cultura, o ambiente, mas eu continuo sendo próprio. A mesma coisa. Então vamos ler aqui que vocês vão absorver um pouquinho dessa ideia que eu estou passando para vocês, para a gente compreender um pouquinho mais. Né? O Fernando colocou, né, só que aqui as pessoas podem esconder os sentimentos e suas intenções, no mundo espiritual não. E escondem sentimentos e escondem intenções, Fernando, até um certo limite. Como Kardec já colocou nesse mesmo capítulo que a gente estava estudando, a língua também, né, Silvia? Lá no mundo espiritual a linguagem é do pensamento. Lá no Japão a linguagem é japonês, né? Então a mesma coisa, Fernando, quando você conversa com o espírito, ele vai te mostrar um lado que ele tem. Vai te mostrando. Então, na verdade, com o passar do tempo, você vai confirmando ou você vai corrigindo aquilo que você pensava. No mundo físico é a mesma coisa. Você tem contato com alguém, você conversa um dia, conversa outro, encontra outro, participa de uma atividade ali e tal. Você vai analisando o comportamento da pessoa nas mais diversas situações e você vai então juntando cada pecinha daquele quebra-cabeça, ou melhor, daquele álbum de figurinha, né? Porque cada vez que você, para quem coleciona ou já colecionou álbum de figurinha, sabe a delícia que é, né, o prazer que é brincar disso. Né? Então você vai lá no banca de jornal, né, antigamente era banca de jornal que se vendia, você vai na banca de jornal, comprava ali um saquinho de figurinhas, saía algumas figurinhas. Algumas eram repetidas, que você já simplesmente confirmava aquilo que você já tinha de impressão, e outras você ia montando. Então você vai montando, cada pessoa com o passar do tempo, você vai criando aquele álbum de figurinha, montando o perfil dela, preenchendo cada página, e quando você completa, você diz assim, eu conheço bem essa pessoa. Eu sei do que ela é capaz em todas as situações, o seu lado positivo, o seu lado negativo, as suas virtudes, as suas fraquezas. E isso demora tempo. Da mesma forma que aqui no mundo físico nós podemos dissimular aspectos do nosso caráter até um determinado tempo, porque ninguém consegue se transformar naquilo que não é, a gente pode mascarar. Mas mais dia ou menos dia, situações aparecerão que farão com que as máscaras caiam. No mundo espiritual é a mesma coisa, um espírito se manifesta, faz aquele papel de bonzinho, depois ele vem de novo, vem de novo, até que chega uma hora que ele não consegue mais conter os impulsos naturais que existem dentro dele. Porque aquele papel que ele interpretava tem um limite. Você não pode brincar de ser bonzinho. Ou você é bom ou você não é. O que você pode fazer é apresentar alguns aspectos imitando bondade. Mas quando você imita, você jamais vai ser original. Então esse conhecimento ele vem de uma forma gradual, independente do nome da pessoa, independente do nome onde ela mora. Eu simplesmente a conheço pela convivência. Vamos ao texto aqui que a gente vai conseguir aprofundar um pouquinho mais essa análise. Nós estamos aqui então distinção entre os espíritos bons e maus, o item 262. Kardec diz o seguinte: se a perfeita identificação dos espíritos é, em muitos casos, uma questão secundária, sem importância, não se dá o mesmo com a distinção entre os espíritos bons e maus. Aqui mais uma vez, então, Kardec diz que essa questão de identificação, em muitos casos, é uma questão secundária, sem importância, quando diz respeito a orientações gerais, tratando de um tema evangélico, de uma orientação coletiva, né? Se por acaso eu quero conversar com alguém que é da minha família, alguém que é do meu círculo pessoal, é importante que eu saiba que eu estou falando com ele. Eu quero conversar com aquela pessoa, eu quero saber como é que ela está, eu quero saber o que ela pensa, o que ela precisa. Então eu tenho que ter certeza de que é com ela que eu estou conversando. Agora, se for por acaso um tema geral, como a gente conversou, essa questão realmente é secundária. E continua. Sua individualidade pode ser-nos indiferente, mas a sua qualidade jamais. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre esse ponto que devemos concentrar as nossas atenções, pois só ele pode nos dar a medida da confiança que podemos ter no espírito manifestante, seja qual for o nome com que se apresente. O espírito que se manifesta é bom ou mau?
A que grau da escala espírita pertence? Essa a questão capital. E aqui Kardec traz para nós uma sugestão para ver a escala espírita, lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos. 263. Aqui só para a gente fazer um comentário rápido. Deixa eu ver aqui. Aqui vamos em frente. 263. Bom dia, pessoal que chegou. Julgamos os espíritos, já o dissemos, pela linguagem, como julgamos os homens. Suponhamos que um homem receba 20 cartas de pessoas que não conhece. Pelo estilo, pelas ideias, por numerosos indícios, julgará quais são as instruídas e quais as ignorantes, educadas ou sem educação, profundas ou frívolas, orgulhosas, sérias, levianas, sentimentais, etc. Acontece o mesmo com os espíritos. Devem considerá-los como correspondentes que nunca vimos e perguntar o que pensaríamos da cultura e do caráter de um homem que dissesse ou escrevesse aquelas coisas. Podemos tomar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos corresponde sempre ao seu grau de elevação. Isso que Kardec quis dizer aqui é que normalmente, ou quando acontece isso, você recebe uma comunicação e o espírito começa a falar com gírias, palavras vulgares, um tom meio agressivo, já mostra exatamente as características de sua personalidade. Imagina que nós estamos aqui na sala do Paul Talk fazendo um estudo, e aí entra alguém na sala e começa então a fazer comentários a respeito do tema que nós estamos trabalhando. Só que os seus comentários são sempre aqueles comentários ácidos, irônicos, sarcásticos, críticos, etc. e tal. A gente já começa a traçar um perfil do indivíduo sabendo que ele não é lá boa companhia. Principalmente porque ele entra num ambiente que ele não conhece, conversa com pessoas que ele não conhece e coloca esse perfil da sua personalidade. Já é uma pessoa que não é agradável ao ambiente. Isso a gente vê claramente aqui no Paul Talk, que ele é para nós praticamente uma relação espiritual, porque nós aqui, pelo fato de estarmos conectados através da tecnologia, nós nos expressamos por texto ou por voz como se fôssemos espíritos, numa psicografia, numa psicofonia. Alguns de nós já nos materializamos, né, Júnior? Já conseguimos nos ver face a face também, né, Betinha? E aí, então, nesse contato pessoal, a gente consegue, então, já fortalecer mais esses vínculos, ter um contato mais próximo. Mas muitas vezes não. Muitas vezes a nossa relação permanece nesse ambiente virtual, talvez através de fotografia, talvez através de uma impressão, mas continua nisso. Né? Pois é, eu sou o espírito falando, né, Tiane? Saindo lá das profundezas do nada, mas eu estou por aqui. Então, a linguagem, né, esses detalhes que a gente vai apresentando nas nossas comunicações, na forma como nós nos comunicamos, é o que vai demonstrando exatamente o nosso grau de elevação. E continua. Os espíritos realmente superiores não se limitam apenas a dizer coisas boas, mas as dizem em termos que excluem absolutamente qualquer trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se forem manchadas por uma única expressão de baixeza, temos um sinal indubitável de inferioridade. E lembrando sempre, né, quando Kardec coloca inferioridade, ele não trata necessariamente de espíritos maus. Ele trata simplesmente de espíritos comuns. Porque se eu me apresento com aquele ar de superioridade, essa superioridade será confirmada pelo conteúdo daquilo que eu apresento e pela forma como eu apresento e principalmente pela constância dessa forma de me apresentar. Não é simplesmente eu chegar aqui, falar bonito, todo mundo ser convencido, nossa, acabei de conhecer ali um anjo que caiu do céu. Aí vai passando um dia, 2 dias, aí aquele anjo que caiu do 20º andar, ele vai descendo, né? Aí ele caiu do 5º, depois do 4º, de repente ele sai do subsolo. Já não é lá aquelas coisas, a gente percebe que não é um anjo nenhum. Ele apenas tem o dom de falar muito bem, tem ali aquela voz macia, aquela voz encantadora, mas que no fundo é uma pessoa comum. Então o que Kardec coloca dessa inferioridade trata exatamente disso. Do grau de elevação que o espírito apresenta, né, pela sua intenção e pela sua realidade. Se o espírito deseja se passar por uma outra personalidade, isso mostra exatamente a inferioridade do seu caráter. E quanto mais egoísta for o seu objetivo, a sua proposta, mais inferior ele é. Mas não significa necessariamente que seja um espírito perverso.
Pode ser um espírito orgulhoso, vaidoso, pseudo-sábio, seja lá qual for a característica que a gente vá colocando. Então, na verdade, se você se apresenta com humildade, dizendo, olha, eu sou uma pessoa que é fraca, uma pessoa que não sabe nada, então eu já estou dando meu cartão de visitas. Ótimo, isso já é para ele um ponto positivo. Que, embora ele não seja um espírito elevado, ele é sincero naquilo que ele fala. Agora nós temos aqueles que se apresentam de uma forma elevada, mas que na verdade são espíritos inferiores, fazem isso por orgulho. Então, e isso vem através do quê? Do tempo. Vem através da convivência, vem através, né, do estreitamento dos laços de amizade entre as duas pessoas. Né? Betinha colocou aqui, é inferior em moralidade, não é mal, exatamente. Os seus valores são inferiores, mas na verdade o seu caráter não é de uma pessoa má. Né? E faz isso até por ignorância também. Como acontece no mundo todo, né, Beth? Se a gente pegar aqui pessoas do nosso planeta de um modo geral, a gente está todo mundo misturado, né, nesse nível evolutivo, né? Todo mundo tentando desfrutar uma vida de prazeres, de interesses, de conquistas. Algumas vezes a gente tropeça nas pessoas, algumas vezes as pessoas tropeçam na gente também. Então assim a gente vai vivendo, até que vai chegar uma hora em que a gente vai conseguir respeitar o espaço um do outro. A gente está tentando, mas algumas vezes acaba tropeçando também, né? E tem nos dois planos da vida também. E continua aqui para nós. E com mais forte razão, se o conjunto da comunicação ferir as conveniências por sua grosseria. Então, se o espírito já denota um sinal de inferioridade pela forma como ele coloca, pela expressão de baixeza, pela trivialidade, e de repente pelo conjunto começa a demonstrar uma certa grosseria, aí então a gente já começa a solidificar ainda mais as impressões que a gente vai desenvolvendo a respeito daquela pessoa. Quando se fala sobre a forma de expressão, fala com gírias, com expressões comuns e tudo mais, eu me recordo de um espírito que se comunicou através do Chico, e ele era um jovem que desencarnou, se eu não me engano, foi usando drogas. E aí então ele queria se comunicar para trazer a sua experiência. Só que ele trouxe ali um detalhe que é bastante incomum, falar com gírias, porque já que os jovens gostam de conversar com gírias, ele trouxe a sua mensagem propositadamente falando através de gírias. Só que umas gírias, são aquelas gírias, né, da década de 80, fala assim, né, deixa eu lembrar daquela época, como eram as gírias. A gente não fala mais tá ligado, né? Pois é, meu broto, mora que eu tô falando? Então não é tá ligado, né? Mora. Então ele usava assim várias expressões de gíria daquela época, né? Exato, Brás. É uma brasa, mora. Né? Então ele utilizava essas expressões com o objetivo realmente de inovar. Não era um espírito que era necessariamente inferior. Então essa comunicação foi muito mais assim uma comunicação criativa do que intencional, né, bicho? Pois é. É muito engraçado essa coisa, porque a gente vai lendo, né, vivi a década de 80 quando eu era criança, né? Então tinha ali, criança não, década de 80. Eu achei no começo da década de 80, quando essas gírias saindo dos anos 70, começando nos anos 80, eu era ali meio de criança para adolescente, né? E aí então, por ser dessa época, eu lembro muito pouco das gírias, né? Então, quando a gente começa a ler, parece uma carta enigmática, que a gente vai deduzindo o que ele quer falar, porque não dá para entender claramente, né? Mas ele se refere exatamente a isso, a vida desregrada que ele teve, o desencarne precoce em virtude do suicídio, né, do suicídio que acabou cometendo, porque ele desencarnou em virtude de uma overdose, né? Então, tudo isso vai acontecendo, vai sendo para nós uma outra referência. Só um instantinho, pessoal. Pronto. Então vão sendo para nós referências para que a gente vá compreendendo exatamente qual é o objetivo do espírito, o que ele deseja, qual é a mensagem que ele deseja transmitir e tudo mais. E aí a gente entra também, né, no critério do médium, né, no médium que está proporcionando essa comunicação, do objetivo da reunião e tudo mais. Então são vários elementos que acabam sendo analisados. E continua aqui para nós. A linguagem revela sempre a sua origem, seja pelo pensamento ou pela forma. Assim, mesmo que um espírito quisesse enganar-nos
com a sua pretensa superioridade, bastaria conversarmos algum tempo com ele para o julgarmos. Olha que interessante, está vendo? A gente vai então oferecendo para ele aquela história, vamos dar corda, para ver até onde ele sustenta aquela personalidade. E aí então, ou ele confirma isso, ou ele acaba depois se desmascarando. Porque se é aquele espírito que chega já de uma forma agressiva, a gente já sabe quem é. Agora aquele espírito que é dissimulado, que gosta de manipular as ideias e tudo mais, esses são os mais perigosos. Principalmente porque, como a gente já conversou várias vezes sobre isso, nós encarnados, independente da crença que nós tenhamos, independente da cultura, do ambiente onde nós vivamos, a gente sempre tem assim aquela ideia do impressionismo. Basta dizer que um espírito se comunicou, que foi um milagre, que é um dom divino, que é uma manifestação sobrenatural, todo mundo se impressiona. E isso se torna claro quando nós falamos, por exemplo, só a respeito dos entretenimentos. Quando você assiste a um filme, uma novela, uma minissérie que fala de fantasmas, a gente já trocou algumas ideias sobre isso. E aí então os cinemas lotam, as bilheterias estouram, os filmes ficam lá indefinidamente em exibição, as pessoas ficam acompanhando esse tempo todo, tal, audiências que são impressionantes. Então, o fato de nós sermos impressionáveis a respeito dessa relação com o mundo espiritual, o fato de nós termos ali aquela dificuldade de compreender o mundo espiritual em virtude desse misticismo que nós cultuamos durante tanto tempo, enquanto a gente fala durante tanto tempo, a gente fala de milênios. Basta lembrar, por exemplo, quando a gente pega lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, Levíticos, Gênesis, toda aquela época do Antigo Testamento, a gente vê que as manifestações espirituais daquela época lá, era Deus para cá, era Deus para lá, era o diabo aparecendo aqui. Então, desde aquela época, quer dizer, mudaram as personagens, mas as impressões continuam a mesma coisa. Vai numa igreja, vai no centro espírita. Quantos espíritas vão em centros espíritas e desejam ardentemente participar de uma reunião mediúnica? Eu sempre brinco, né, que é mais ou menos como acontece na nossa gloriosa Força Aérea Brasileira. Então alguém diz assim, eu queria tanto entrar na aeronáutica. Aí você pergunta, mas para fazer o que lá? Eu queria ser piloto. Obviamente, né? Porque apesar de todas as especialidades que tem nessa força armada, as pessoas desejam serem pilotos, né? A mesma coisa acontece, você é um espírita. O que você vai fazer no centro espírita? Eu quero conversar com o espírito. Quero ver espírito, quero presenciar fenômenos, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, até mesmo os espíritas desejam ardentemente participar dessas manifestações. Imagina aquelas pessoas que não têm conhecimento e que se impressionam facilmente. Então nós que temos conhecimento já temos essa fragilidade, quem não tem então se impressiona mais ainda. Ou se impressiona porque tem grande curiosidade, ou se impressiona porque tem muito medo. Mas certamente tem algum efeito muito forte sobre ela. Daí então que os espíritos se aproveitam dessa fragilidade e começam então a manipular. Se apresentando com personalidades dessa forma ou daquela outra, com essa ou com aquela identidade, e assim vai. A Miriam colocou, né? Como alguém pagar para ver um filme de terror e sofrer? Não entendo isso. Pois é, tem gente que gosta, né, Miriam? Mas vamos lá. Eu assisto, mas não pagaria para um cinema, não. Embora já tenha pago quando eu era adolescente, né? Vamos lá. Questão 264. Tá. A bondade e a afabilidade são também atributos essenciais dos espíritos depurados. Eles não alimentam ódio, nem para com os homens, nem para com os demais espíritos. Lamentam as fraquezas e criticam os erros, mas sempre com moderação, sem amarguras nem animosidades. Se admitirmos que os espíritos verdadeiramente bons só podem querer o bem e dizer boas coisas, concluiremos que tudo o que, na linguagem dos espíritos, denote falta de bondade e afabilidade, não pode provir de um bom espírito, ou de um espírito bom, né? Bom trabalho, Mariana, bom dia. Então aqui a gente tem, né, que conversando com o espírito que denota uma bondade, então ele vai mantendo, ele vai sendo constante naquele comportamento porque faz parte da sua natureza. Não é uma invenção, não é uma interpretação, é uma sinceridade. Só que isso, mais uma vez, demora muito tempo. Porque com o passar do tempo a personalidade vai se modificando, o indivíduo vai se desenvolvendo, ele vai aprendendo coisa nova. Né? Sim, Brás, por isso que eu coloquei do começo. A gente não precisa criar um mundo paralelo
para tentar imaginar como funciona lá. Basta a gente analisar a nossa vida aqui que a gente vai ter um reflexo do que é lá. Quando se fala em personalidade, nós estamos falando do mesmo mundo. Quando nós estamos falando de energias, de matéria, de dimensão, aí sim a gente diferencia uma coisa da outra. Porque estarmos vinculados ao mundo físico é muito diferente de estarmos libertos no plano espiritual. Agora, não importa onde eu esteja, eu serei eu mesmo. Basta a gente fazer uma outra referência. Vamos imaginar, por exemplo, que nós descobrimos a máquina do tempo. E aí então, eu hoje volto no tempo 500 anos. Vou encontrar lá com Cabral, lá em Lisboa, antes dele desembarcar. Antes dele embarcar para o Brasil. Aí eu chego ali em Cabral, que nem sei se ele estava em Lisboa, né, mas algum porto ali da região. Então eu chego lá e eu vou me apresentar exatamente igual. Só que num tempo diferente, num ambiente diferente, em circunstâncias diferentes, mas eu serei eu, onde quer que eu esteja e em que tempo for. Dessa mesma forma, então, quando se fala sobre bondade. Na questão 265, vamos em frente. A inteligência está longe de ser um sinal seguro de superioridade, porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas. Um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, enquanto um espírito inteligente e instruído pode ser moralmente bastante inferior. Eu tive a oportunidade, inclusive até indiquei isso lá no Facebook, eu tive a oportunidade de assistir ao filme Job, falando sobre Steve Jobs, fundador da Apple, foi um dos grandes gênios, uma das grandes mentes que revolucionaram o nosso planeta no século XX. E aí então, nós lembrávamos, né, assistindo ao filme, acabei assim observando e falava assim, esse é um dos homens mais inteligentes do nosso tempo contemporâneo. E como eu falava assim, né, se alguém, né, eu coloquei isso no Facebook, se alguém quiser conhecer como funciona a mente de um gênio, é só assistir esse filme. E vai perceber assim que ele era aquele homem inquieto, cuja mente trabalhava constantemente querendo criar coisas novas, querendo desenvolver ideias e tudo mais, e ele tinha, entre aspas, que suportar as pessoas que não pensavam como ele. Então ele era uma pessoa impaciente, ele era uma pessoa às vezes agressiva, intolerante. Ele desejava fazer as coisas do jeito dele, mas aquelas mentes inferiores não conseguiam acompanhá-lo, e isso o deixava assim extremamente furioso. E isso acontecia com vários gênios da história da humanidade. Imagina aqueles homens que têm aquele conhecimento absoluto sobre alguma área da nossa ciência, e de repente ele tem que ficar explicando aquelas teorias básicas para aquelas pessoas que trabalham com ele, que convivem com ele, mas são intelectualmente limitadas comparado com a sua grande genialidade. Nem sempre ele vai chegar com aquela bondade, com aquela caridade e falar para a pessoa, eu sei que você não entende, então eu vou te explicar, presta atenção e tal. Ele vai dizer, como você é burro, sai de perto de mim, cara. E aí então preferem trabalhar sozinhos, que é uma característica dos grandes gênios, se fecham dentro de seus mundos, começam a trabalhar intimamente, interiormente as suas ideias, e apresentam quando estão prontas, mas não têm paciência para poder compartilhar com outras pessoas. Assistam a esse filme. Ele é muito legal porque dá para a gente entender exatamente o que significa ser inteligente e ser intelectual. Ser inteligente e ser uma pessoa comum moralmente. A Miriam colocou, são como os jovens muito ativos nas salas de aulas, que aprendem rápido e atrapalham os outros que ainda estão aprendendo. Exatamente, Miriam, exatamente. Nessa fase de transição planetária, que nós estamos vivendo agora, em que espíritos muito inteligentes estão chegando, e esses espíritos que chegaram para nos ajudar a transformar o nosso mundo, nós temos ali espíritos de duas categorias. Aqueles espíritos que são intelectualmente mais desenvolvidos, e hoje nós vemos claramente isso, para quem trabalha com educação, a gente vê crianças que a gente pensa assim, como é que uma criança desse tamanho pode pensar desse jeito? Na época em que eu era garoto, eu estava pensando em brincar na rua, em ficar vendo televisão, e uma criança com a mesma idade está criando programas de computador, está criando vírus, está criando isso, etc. e tal. E isso mostra claramente que a gente está vivendo numa época diferente. A tecnologia ajuda no desenvolvimento intelectual, mas a bagagem que eles trazem é uma bagagem diferente da nossa. E ao mesmo tempo nós temos crianças que estão renascendo, que trazem uma carga moral superior também. E alguns deles conseguem trazer os dois. São muito inteligentes e muito moralizadas também.
E aí então nós percebemos que essa nossa renovação que a gente tem hoje, dessas crianças principalmente que trazem um grande intelecto, mas que são agitadas, são hiperativas, não que todo hiperativo seja inteligente, mas muitas vezes ela pensa muito rápido, ela quer trabalhar muito rápido, ela quer recursos muito rápidos, elas começam a se tornar crianças às vezes mal educadas, crianças que são muito agitadas, que perturbam o ambiente onde se encontram. E isso mostra claramente o quê? Que inteligência não significa moralidade. Algumas vezes você tem um espírito que traz ali uma limitação intelectual, mas é um espírito que tem um coração do tamanho do mundo. Em compensação, a gente traz indivíduos que trazem, por exemplo, ali um grande conhecimento, mas são crianças egoístas, agitadas, crianças inconvenientes muitas vezes, questionadoras até, que é uma característica dessas crianças, né? Então a gente vê que não necessariamente inteligência e intelecto acompanham a moralidade. Na verdade, como os espíritos já nos disseram no livro dos espíritos, o intelecto precede a moralidade. A gente desenvolve a inteligência e depois, fazendo uso da inteligência e colhendo os resultados, ora positivos, ora negativos, a gente vai se transformando moralmente. E isso faz parte da nossa natureza, porque a inteligência se desenvolve praticamente com instinto, é uma questão de sobrevivência. Para que eu possa sobreviver, eu preciso encontrar meios de viver de um modo seguro. Foi isso que impulsionou o homem no seu desenvolvimento. Depois que ele parou de sobreviver, ele começou então a desenvolver sentimentos de ganância, de ambição. E aí então a riqueza foi o segundo estímulo que ele recebeu. E depois que ele desenvolveu o intelecto, ele começou a pensar, mas espera aí, isso que eu estou fazendo está errado. Aí então acendeu aquela luz dizendo, pronto, ele já começou a desenvolver esse segundo aspecto de um modo mais efetivo. Não que o outro tenha ficado estagnado, mas ele é mais lento para se desenvolver. Os nossos instintos falam muito mais alto que a nossa razão. Quando a gente entra nessa fase de razão, a gente começa então a pensar nos prós, nos contras, nas consequências, nos benefícios, malefícios. E esse julgamento já denota uma evolução nesse sentido. O Brás colocou, né, no dia que descobri a história do padre Ladal de Moura, fiquei muito triste com as injustiças que esse gênio sofreu na Terra. O Brás, quando se fala sobre esses grandes gênios, normalmente, dependendo do tempo em que ele viveu, ele sofre uma grande incompreensão. Principalmente quando ele quer trazer grandes inovações. Kardec mesmo deve ter sofrido isso na época. Deve ser uma daquelas crianças que sofreram bullying, né? Aquela criança que queria trazer novidades, trazer ideias diferentes. Aí o pessoal olhava para ele e falava assim, Kardec, como você é chato, hein? Deixa o professor falar. Só que Kardec já sabia o que o professor ia falar. E aí então ele cresce, se desenvolve, queria começar a trazer uma nova doutrina, começou a sofrer perseguição de cientistas, amigos, religiosos e tudo mais. Jesus passou por isso também, né? Quer dizer, caiu numa época terrível. Então todos os grandes gênios que trazem inovação, que quebra, né, os paradigmas da época em que ele vive, ele acaba sofrendo um contraste. E muitas vezes sendo hostilizado pela forma como ele vive, né? A Miriam colocou, mas esses espíritos ainda são imperfeitos, podem sucumbir e usar a inteligência para coisas ruins, mesmo sendo pessoas brilhantes? Sim, sem dúvida. Não há dúvida. Porque a inteligência vai te dar condições de desenvolver. O motivo que você vai ter para alcançar determinado objetivo vai depender de suas tendências. Basta a gente ver, por exemplo, para quem já estudou, o Projeto Manhattan. Foi aquele projeto dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial que desenvolveu a bomba atômica. Imaginemos quantas mentes brilhantes estavam envolvidas naquele projeto. Imaginemos quantos homens utilizaram o conhecimento da física, da química, da ciência de um modo geral, para desenvolver um artefato que produzisse aquilo tudo. Então, inteligência, sim, ele pode ser levado a isso, seja por intenção, porque ele sabe o que está fazendo, seja simplesmente por uma questão de glórias, questão de orgulho, de vaidade. Para dizer assim, eu sou capaz de estudar o núcleo de um átomo. Eu sou capaz de fazer expandir a energia. E de repente, puf, ele criou uma bomba atômica. Então, a motivação dele qual que é? A motivação dele simplesmente é satisfazer uma ambição pessoal. Agora nós temos aqueles gênios, sem dúvida nenhuma, que utilizam a sua inteligência com um propósito. É o caso, por exemplo, de Adolf Hitler. Quando a gente pensa, né, Adolf Hitler foi um dos homens mais geniosos que a humanidade já conheceu, e em compensação, qual era o seu propósito?
Basta a gente pegar esses grandes governadores, ditadores, grandes corruptos, lembra que a gente já falou sobre isso? Nós não precisamos de grandes personalidades. Basta a gente pegar, por exemplo, um homem que por exemplo, burlou um sistema econômico para poder desviar milhões de dólares, milhões de reais, milhões de euros. Não precisa de uma genialidade para fazer isso? Um homem inteligente para conhecer as leis, para conhecer o sistema, para poder apagar os seus rastros. Isso é inteligência desviada. E ele faz isso com objetivo. Né? Bom dia, Fugino. Então ele faz isso com propósito, ele tem a intenção de fazer isso, ele sabe o que está fazendo. Então a ganância acaba sendo muito mais forte do que os seus valores. Né? O Bagre colocou, demônio é um gênio, não é? O nome sim, a origem dele sim, né? Que é o demon, que até os gregos utilizavam, né? Mas ele acabou desviando, tomando uma outra característica, né? Então acaba ficando dessa forma, né? Só um instantinho, pessoal, por gentileza. Rapidamente aqui. Oi, voltando, pessoal. Rapidamente aqui, deixa eu ver aqui. Pronto. Júnior colocou, né, se estivesse trabalhando para o bem, poderia ser uma figura histórica em prol da humanidade, o Hitler. Mas cada um seu tempo, né? O se, ele acaba sendo muito genérico, né? Se fizesse isso, se o nosso mundo fosse melhor, se tal coisa. E nós tivemos também pessoas muito inteligentes trabalhando. Nós não tivemos pessoas inteligentes só fazendo mal. Claro que grandes inteligências acabavam... se a gente pegar, por exemplo, assim, um cientista que descobriu uma técnica na medicina para poder dizer assim, olha, eu consegui fazer isso. Aí, de repente, você começa a analisar, foi um cara que criou um remédio para provocar o aborto. E a gente pensa assim, poxa vida. Luiz Sérgio fala sobre isso, né? Ele comenta muito sobre os grandes gênios do mundo espiritual que inspiram químicos aqui no nosso mundo físico a produzirem drogas sintéticas. Como maconha, como crack, no caso maconha natural, né, mas o crack, o LSD, o êxtase, são drogas químicas que foram criadas por gênios. E esses gênios, naturalmente, tendo já o seu conhecimento, receberam também inspiração do mundo espiritual, juntando mentes com propósito negativo. E é assim que a gente vai vendo, né, como as inteligências hoje vão se desenvolvendo, vão se direcionando aqui no nosso mundo físico. Deixa eu ver aqui, a Miriam colocou, né, eu percebo que muitos desses espíritos que estão chegando também possuem uma espiritualidade sem vínculos com instituições religiosas, buscam algo mais geral, né? É verdade, Miriam, eles trazem uma religiosidade sem necessariamente terem uma religião. E muitas vezes eles acabam se aproximando de uma instituição por afinidade de sua doutrina, mas se não fosse aquela doutrina, fosse uma outra que satisfizesse aquilo que eles precisassem, certamente eles seriam independentes. Então é uma tendência hoje nós quebrarmos as instituições, porque hoje a gente lembra que as instituições religiosas hoje, elas acabam sendo comércios. Todas elas, sem exceção. Nós pegamos centros espíritas, por exemplo, a gente está muito preocupado em absorver novos adeptos para enfrentar aquelas que estão se desenvolvendo. E hoje nós utilizamos as estatísticas para não perguntarmos quantas pessoas são espiritualizadas. Nós perguntamos quantas pessoas tem cada religião. Quantos muçulmanos tem, quantos católicos tem, quantos evangélicos tem, quantos judeus, espíritas, umbandistas e tudo mais. Então, essas instituições que estão muito mais criando barreiras entre as pessoas, elas precisam ser superadas, e esses espíritos trazem essa espiritualidade independente, vamos dizer assim, para mostrar para as pessoas que não são as instituições que as levarão para aquilo que elas desejam alcançar espiritualmente, mas é algo que existe dentro delas que precisa se desenvolver. Então esse partidarismo religioso que existe hoje no nosso planeta, com o passar do tempo ele vai se disseminando, ele vai diminuindo, ele vai se dissipando, até chegar uma hora em que nós vamos, apesar da limitação das culturas, né, porque a gente lembra que os próprios espíritos disseram para Kardec, orientaram para essa questão, que Kardec perguntou, vai chegar o dia, né, vai com Deus, Zeca, bom dia, bom trabalho. Perguntaram para ele assim, o Kardec perguntou, vai chegar o dia em que nós não teremos mais fronteiras no nosso planeta? Alguma coisa nesse sentido. E os espíritos responderam não, porque existem regiões no planeta que têm culturas diferentes. E essas culturas vão fazendo com que as pessoas se juntem em grupos para poder viver aquilo tudo. Nós não podemos, por exemplo,
pegar uma sociedade japonesa e fazer viver como brasileiro. E nem tampouco os japoneses conseguirão fazer os brasileiros viverem como japoneses. Pegarmos, por exemplo, uma religião, um pessoal que vive na região do Oriente Médio, vivendo uma sociedade muçulmana, dentro daquela cultura, jamais vão conseguir viver como nós, integralmente como nós. Então, essas fronteiras da língua, da cultura e tudo mais, serão respeitadas. Mas o mundo espiritual ele vai começar a ser vivido de uma forma diferente. Eu posso cultuar o mundo espiritual. Eu posso cultuar, né, me comunicar com o mundo espiritual, mas eu vou fazer dentro da minha cultura. E aí, então, com o passar do tempo, a gente vai conseguir perceber que essa barreira das instituições não mais existirão, mas cada um vai ter a liberdade de se expressar do modo que melhor lhe convir. Miriam colocou, muitos se afastam por causa das instituições, e esses novos já não enxergam isso como obstáculo, que eu acredito que seja a tendência, Miriam. Como Emmanuel coloca, né, que o Espiritismo será o futuro das religiões, se eu não me engano foi ele que disse, quando ele falou sobre isso, não significa que as pessoas vão começar a estudar Allan Kardec nas igrejas. Significa que elas começarão a olhar o mundo espiritual de um modo diferente. Terão uma compreensão a respeito dessa realidade da vida que trata, por exemplo, da pluralidade das existências, né, a reencarnação, das influências espirituais, da comunicabilidade com os espíritos, da lei de causa e efeito. É isso que as instituições começarão a compreender. Não teremos aberto assim numa igreja, de um lado o livro dos Espíritos, do outro lado a Bíblia. A Bíblia continuará sendo aberta. Só que as pessoas entenderão que a relação delas com o mundo espiritual é diferente do misticismo que cultuaram nesses milênios que se passaram. É essa a essência do mundo espiritual que vai começar então a transformar essas religiões. E aí, vendo as pessoas como espíritos imortais, como espíritos encarnados em aprendizado, já não terão aquela preocupação. Vem para a minha igreja que a minha é melhor do que a sua. Vem aqui que você vai ser salvo e o outro não vai. Os misticismos, os dogmas, tudo isso vai se transformando. E esse entendimento que é o que se espera, né? Agora, quanto tempo vai demorar? A gente sabe que, infelizmente, ainda temos que ter paciência, né? O Júnior colocou, né? Dia desses estava observando isso. Existem vários segmentos com nome diferente das igrejas evangélicas, né? Olha, Júnior, é difícil a gente analisar isso. Precisaríamos de uma análise antropológica, né? Para entendermos exatamente, porque da mesma forma que nós temos hoje igrejas evangélicas, nós temos centros espíritas também. Temos denominações de centros espíritas que estudam Kardec por uma perspectiva, outros estudam outros espíritos, outros são mais espiritualistas. Qual a diferença exatamente? A única diferença é que igreja não sei das quantas, a gente tem do outro lado centro espírita não sei das quantas. E se você analisar a filosofia de cada instituição, você vai ver que são filosofias diferentes. Só que pelo fato do espiritismo não ser centralizado, você pode fundar uma instituição, organizar uma instituição e criar os seus próprios princípios, as igrejas fazem a mesma coisa. Né? O nome enorme e objetivo, na primeira vista, parece ser o mesmo. Né? Pois é. Então, quer dizer, quando se estuda os princípios básicos da doutrina espírita, não importa qual denominação você utilize, você vai seguir sempre a mesma filosofia. Só que nós vemos hoje que não é bem assim. Nós temos debates fervorosos entre espíritas, como o próprio Leon Denis já falou sobre isso. Ele disse, para destruir o espiritismo bastam os espíritas. Não precisa de nenhum ataque exterior, não. Coloca-se um monte de espírita fechado no meio de uma sala. Pega-se uma sala 4x4 e joga ali assim, meia dúzia de livros diferentes para você ver o que acontece. Quando você abrir assim, os livros estão rasgados, um jogando o livro na cabeça do outro porque não concorda. É só deixar o pessoal quietinho lá. Quer ver, Miriam? Coloca numa sala algumas pessoas. Aí você coloca Livro dos Espíritos, um livro de Zíbia Gasparetto, um livro de André Luiz e um livro de... Deixa eu ver, mais um. Me fala mais um polêmico aí, deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar mais um aqui com José Herculano Pires, por exemplo. Robson Pinheiro e Violetas na Janela. Joga esses livros no meio de meia dúzia de espíritos para você ver o que acontece. Carlos Bacelli, Miramês. Miramês não, era o... Como é que chama aquele espírito que é indiano? Fala o nome dele aí, pessoal. Me esqueci o nome dele.
Ramatiz, obrigado, Cunha. E pega esses livros e joga, mesmo que não seja espírita, porque se você não for espírita, você vai olhar o livro e vai falar assim, você vai olhar calmamente e vai dizer assim, bom, esse livro aqui ele é interessante, uma filosofia oriental, é um livro espiritualista, mas ele não é espírita, deixa guardadinho do lado ali. Para aqueles mais fervorosos, vai perguntar assim, o que esse livro está fazendo aqui? Como você ousa ler esse livro? E o pessoal está doido ali se matando. Por que isso tudo? Porque a gente vive ainda, o planeta de um modo geral, vive a religião de um modo apaixonado. Quando você está apaixonado, você não pensa, você só sente. E lembra que quando se fala em paixão, nós não falamos de uma relação entre duas pessoas. Você pode estar apaixonado pela sua religião, apaixonado pelo seu trabalho, apaixonado pelo seu time de futebol, pelo seu partido político. A paixão, ela cega. Ela tira a sua capacidade de raciocinar em cima daquilo. Enquanto nós estivermos vivendo ainda impulsionados por paixão, a gente vai ter esses debates todos. Essas guerras, esses conflitos. De ver um país lutando contra o outro, de ver um indivíduo invadindo uma igreja e quebrando imagens. De ver o outro fazendo críticas, dizendo que ele é o eleito e o outro não é. Isso tudo é paixão. E essa paixão é uma característica natural do nosso grau evolutivo. Somos ainda crianças tentando compreender a essência da vida. Quando nós amadurecemos, e é essa ideia que nós temos, por exemplo, de trazer esses novos espíritos para nos apresentarem essa nova forma de nos relacionarmos com o mundo espiritual, é aí que a gente vai aprender. Mas isso talvez venha daqui 2 ou 3 gerações. Porque essas crianças estão nascendo agora, elas vão amadurecer, vão educar a geração que vem depois mais um pouquinho, e a terceira geração será então uma geração transformada. Quem sabe quando nós voltarmos na nossa próxima encarnação, a gente vai pegar essa mentalidade diferente hoje. Fugiro colocou bom dia, né? Por isso que eu não acredito em religião, acredito num Criador, que não necessita ser adorado, né? Religiões foram inventadas por homens. Também acredito que quando morremos não vamos para lugar nenhum, porque somos apenas uma espécie que passou nesse planeta. E ainda tem muita coisa a ser discutida sobre isso, né, Fugiro? Porque cada religião, tem até uma passagem muito interessante, que diz assim que é um provérbio oriental, que na verdade do Oriente Médio, ele diz assim que Deus, quando ele lançou a verdade sobre a Terra, ela se quebrou em vários pedaços e se espalhou por várias regiões. Então a gente percebe que cada religião, em termos de filosofia, tem uma essência verdadeira que faz com que o homem se aproxime mais de Deus, se aproxime mais da sua realidade. Cada uma delas tem a sua verdade. Se você pegar o judaísmo na sua essência moral, o budismo na sua essência moral, o cristianismo, o islamismo, todos eles na sua essência moral trazem essa verdade. Mas agora, quando a gente fala do mundo espiritual, do futuro dos indivíduos e tudo mais, cada uma tem o seu ponto de vista. E é aí que elas começam a entrar em choque. Então, na verdade, em vez das religiões se aproximarem pelas suas afinidades, elas se distanciam pelas suas diferenças. E é aí que a gente começa, então, a entrar nesse conflito, nessas guerras. Então, por exemplo, o que o Espiritismo oferece não é simplesmente uma crença. Ele te oferece a possibilidade de você estudar situações. Então você tem, por exemplo, um espírito que se manifesta numa reunião mediúnica. Isso não é uma interpretação, isso não é uma brincadeira, é uma coisa séria. E o espírito diz assim para você, olha, eu estou vivo. Eu estou vivo e eu continuo vivo depois de ter me dispensado do corpo físico. A gente pensa assim, bom, então tem alguma coisa a ser estudada. Então, na verdade, para nós estudarmos de um modo geral, aliás, essa é uma proposta que os próprios espíritos trazem para nós, no Livro dos Espíritos, quando dizia assim que nós devemos estudar todas as religiões. Porque todas as religiões trazem parcelas da verdade universal. O que a gente precisa é ser muito racional, não ser parcial, não ser apaixonado, não ser cego para poder ler aquilo que cada uma quer dizer. E certamente, como você colocou, as religiões foram inventadas por homens por uma necessidade, até por uma questão de organização. Para que você possa acreditar em alguma coisa que te leve a algum lugar, nós temos a necessidade de fazer parte de uma comunidade. E isso faz parte do instinto do ser humano. Nós fizemos um estudo há pouco tempo que falava que os homens são seres gregários. O que significa isso? Que nós vivemos em sociedades e nós temos necessidade de viver em sociedade. Nós dependemos desse compartilhamento
de um indivíduo com o outro. Então, quando nós começamos a compartilhar, nós compartilhamos comida, compartilhamos moradia, compartilhamos segurança, a caça naquele período passado, e começamos também a compartilhar as crenças. Então os homens criaram uma forma de se comunicarem com a divindade. E o tempo foi passando, elas estão se modificando. No passado, por exemplo, os homens das cavernas se comunicavam com Deus pintando suas mãos nas paredes das cavernas. Eles colocavam as suas mãos, sopravam, né, aquelas colorações, exatamente, Bagre, até estupidez faz parte disso. Aquela música da Legião Urbana é muito interessante, né? Vamos celebrar a estupidez humana e tudo mais. Então aquela letra é muito interessante porque fala exatamente isso. Até nisso nós somos cegos e nós acabamos depois tropeçando no próprio egoísmo, né? Então, naquele passado nós começávamos a cultuar as pedras, os animais, o sol, a chuva. Depois começamos a cultuar os sacrifícios, isso, aquilo. O tempo foi passando, nós estamos modificando. Nós somos seres imortais, espíritos imortais. E nós estamos vivendo etapas após etapas evolutivas. E a cada etapa a gente aprende uma coisa nova. As religiões hoje do presente são muito diferentes das religiões do passado. Se nós voltarmos 300 anos no tempo, nós encontraremos pessoas sendo queimadas nas fogueiras. Hoje nós não vemos mais isso. Mas ainda vemos pessoas jogando aviões em prédio. Mas são exceções, não são mais regras. Então, a gente tem que ter paciência, porque nós, encarnados, nós somos pessoas muito imediatistas. Nós queremos testemunhar a revolução do mundo. Só que o mundo vem se revolucionando durante séculos. E cada geração vem testemunhando uma parte dessa transformação. E nós, como espíritos que estamos reencarnando há muito tempo, estamos acompanhando essas revoluções e ao mesmo tempo também nos revolucionando. Então, quando a gente começa a estudar sobre a filosofia espiritual, independente das religiões, nós começamos a ter uma visão muito diferente. Porque a gente começa a ver o mundo de uma forma linear, de como ele era no passado, quais foram os eventos que a humanidade foi vivendo, quais foram as mudanças que foram sendo apresentadas e quais são os objetivos que nós estamos alcançando. Então não adianta nós aqui hoje, no dia 25 de setembro de 2013, imaginar que nós testemunharemos a mudança do mundo, porque nós não veremos isso. Mas nós estamos vendo uma mudança importante. A mudança que a nossa geração está sofrendo, em termos de economia, em termos de educação, de política, de ciência. Nós testemunhamos a chegada da internet. Quer uma revolução tecnológica mais espetacular do que essa? Mas no século XVII, no século XVIII, século XIX, nós tivemos a Revolução Industrial. Foi uma outra mudança. Lá no começo do nosso milênio, ou dessa nova era, nós tivemos uma mudança espiritual quando Jesus esteve aqui. Então cada época tem, não adianta a gente querer dizer assim, eu não acredito porque eu não estou vendo mudança nenhuma. Não tem, porque a mudança não acontece de uma hora para outra. Porque a gente fica parecendo criança naquela viagem, né? Já chegou? Aí não chegou ainda. Aí passam 5 minutos. Já estamos chegando? E a viagem tem 10 horas, né? Aí depois 5 minutos, 10 minutos, a gente dorme, depois acorda. Falta muito? Até que o pai perde a paciência, dá uma puxada na orelha e fala, fica quieto que eu te aviso. Então nós somos crianças impacientes, a gente quer ver a mudança, a gente quer ver as coisas acontecendo, mas as coisas não acontecem dessa forma. Exatamente, Cunha. Aquele jumento de xereca é exatamente uma referência do que nós somos, né? Então por isso que nós temos que ter essa paciência e acompanharmos, né? Hoje nós vemos uma parte, depois veremos uma outra parte. Agora, aquilo que os homens fazem, através do seu egoísmo, através do seu orgulho, de criar instituições, de se achar melhor do que o outro, isso naturalmente, a própria natureza vai nos oferecer condições para aprender através da prática. Diz aquela máxima, né? Ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. E, infelizmente nós optamos sempre pela dor. E ela vem. Porque é a dor que nos impulsiona para mudar. Tem a música da Legião Urbana que diz assim, né? Tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentir dor. Aquela música, né? Quando o sol bater na janela do seu quarto. Toda dor vem do desejo de não sentir dor. Então a dor para nós é o incômodo, é a insatisfação, é a angústia. E nós sentimos isso porque nós não queremos sofrer.
Só que nós criamos o sofrimento e ele vem como consequência. Vai chegar o dia em que a gente vai dizer assim, nós não queremos mais sofrer. O que nós precisamos fazer? Quando a gente tiver essa humildade, essa simplicidade, nós veremos o mundo por uma outra perspectiva. Mas a gente quer que o mundo fique cor-de-rosa, sendo que a gente está jogando lixo pela janela. E isso nunca vai acontecer. Então a gente vai ter que aprender com os próprios erros. E é isso que a humanidade vem fazendo durante muito tempo. Júnior colocou nem pensar que hoje falamos com as pessoas em tempo real, em qualquer lugar do planeta. É um espetáculo, né? Eu sou do tempo da datilografia, pois é. Jamais pensaria em tanta evolução. Pois é, nós somos da época, Júnior, em que a gente tinha televisão com antena, quando a gente colocava bombril quando não pegava direito. Nós somos da época em que máquina de escrever. Nós somos da época do orelhão com ficha, né? Da fita cassete. O pessoal que é mais jovem, assim, da sala, não conhece essas coisas, né? TV de válvula, né? Era assim, Deus que me livre. Não é não? Você nunca colocou, Cunha? Colocar aquele bombril na janela, na antena e ficar mexendo assim, pega, infeliz, pega. O Hermes, então, puxa vida. Então, pois é. Então, assim, nós estamos acompanhando isso. E é maravilhoso a possibilidade que nós temos de acompanhar essa transformação. Romântico colocou para nós, né, eu vivia virando bambu com antena. Pois é. A nossa antena ficava dentro de casa, Romântico. A sua ficava em cima da casa, né? Ela fica pior ainda, né? Dá um tapa na televisão e coisa e tal, né? Mas, enfim, isso faz parte do mundo. E é maravilhoso a gente ver que o mundo está em constante transformação. Só que o mundo se transformando significa exatamente isso. Somos nós que estamos nos transformando. As guerras de grandes proporções já não acontecem mais. Acontecem guerras locais porque o homem não se livrou ainda do seu próprio egoísmo. O Armando colocou, eu colocava queijo na ponta da antena para pegar o ratinho. Tá certo, Armando. Boa estratégia, né? Então tudo isso para nós, né? Temos que ter paciência, não tem jeito. Sem essa paciência, nada vai se transformar. Então a gente tem que fazer assim, bom, já que eu estou encarnado, eu tenho que aproveitar ao máximo essa minha encarnação e utilizar a crença que melhor foi interessante para mim, que for mais interessante para mim. Eu posso acreditar no que eu quiser, desde que eu acredite em alguma coisa que vai fazer o mundo melhor. Porque aquele que perdeu a esperança, a gente lembra que esperança é uma palavra, um substantivo derivado de quem espera. Espera, esperança. Quem perde a esperança não espera nada. Quem não espera nada não tem motivo nenhum para fazer nada. Então, quando nós temos esperança em alguma coisa diferente, e essa esperança ela é sustentada pela nossa razão, pelo nosso sentimento mais verdadeiro, aí sim nós temos motivo para comemorar. Agora, se eu não espero nada do mundo, eu vou fazer aquilo que me interessa. E aquilo que me interessa, eu estou pouco me preocupando com o que os outros estão ali esperando também. Eu simplesmente passo por cima. E aí então a gente começa a viver o egoísmo que começa a proliferar no nosso planeta. Então temos que ter essa esperança, essa convicção, buscar essa certeza que vai nos manter com essa chama acesa, né? Estou sendo até um pouco romântico agora, mas eu acho que é isso, né? Quando a gente tem essa chama acesa de esperar um mundo melhor e fazer, mesmo que seja do meu jeito, mesmo que seja de uma forma limitada, mas fazer com a boa intenção, é isso que vai mover o mundo para um caminho melhor. Certamente, mais uma vez, nós não vamos conseguir transformar o mundo hoje. Nós vamos transformar mais uma parte dele. Nós fazemos parte de uma parte da história. A Miriam colocou aqui, os Estados Unidos antes iam atacando logo para defender o planeta, né? Agora são submetidos ao bom senso, às negociações. Isso não é evoluir? Está aí, né? A gente vê. Nós estamos testemunhando uma época do nosso planeta. Os espíritos disseram isso para nós, né? Falando sobre essa fase de mudança, essa era de mundo transitório que nós estamos vivendo hoje. Quando a gente pega, por exemplo, e vê a quantidade de espíritos que estão reencarnando, aqueles que estão desencarnando, as mudanças que estão acontecendo, vai com Deus, Cunha, até mais. As mudanças que estão acontecendo, nós estamos testemunhando uma mudança significativa no nosso planeta. Nós, hoje, somos testemunhas dessa mudança. Coisas que gerações antes de nós não tiveram oportunidade. Só que a gente não valoriza, porque a gente vai dizer exatamente isso. Mas é isso que você está falando de mudança? Sim, é isso que eu estou falando de mudança. É uma mudança moral, é uma mudança espiritual, é uma mudança política, uma mudança econômica. Os colapsos estão acontecendo exatamente para dar aquele abalo, aquela chacoalhada.
Então estamos testemunhando e temos que fazer parte, não apenas assistindo daqui a bancada, mas nós temos que fazer parte ajudando na transformação, colocando a nossa vontade, o nosso conhecimento, a nossa disposição para ajudar nessa mudança. Do contrário, nós simplesmente passaremos por aqui como meros testemunhas sem produzir absolutamente nada. Então, meus amigos, a gente tem que ter paciência, né? A gente desviou um pouquinho do nosso tema hoje. Deixa eu ver aqui onde a gente parou. A gente vai começar depois aqui. A gente falou do item 265, né, que é a inteligência. Tudo começou, né, Miriam? A inteligência está longe de ser um sinal seguro de superioridade, porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas. Um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, enquanto um espírito inteligente e instruído pode ser moralmente bastante inferior. Então a gente parou nesse item 265, a gente vai continuar desenvolvendo esse tema na nossa próxima segunda-feira, que é o nosso próximo encontro. Lembrando que nessa última segunda-feira, por um problema no meu computador, nós não tivemos estudos, né? Mas na segunda-feira a gente retoma então esse ponto, a partir desse ponto então. Tá certo? Beleza, pessoal? Lembrando também, olha só, hoje é